Boa tarde a todas as pessoas que estão participando deste Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. É uma honra participar desse evento. Eu trago para vocês agora o resumo do artigo que eu submeti ao Congresso dentro da temática de boas práticas da administração pública. Meu nome é João Paulo Machado Piratelli e o título do trabalho é Administração Pública e Transparência de Gestão na Lei 13.979 de 2020. Inovação regulatória para a solução de crises. Bom, o objetivo do trabalho foi fazer uma análise dessa lei, em especial dos impactos trazidos por ela no que diz respeito às contratações públicas em razão do regime emergencial instituído a partir da pandemia ocasionada pelo Covid-19. O foco de análise do trabalho foi a atuação da administração pública brasileira no âmbito federal e compreendeu o período entre o início da pandemia, em março de 2020, até o primeiro semestre de 2021. O procedimento metodológico adotado foi o método indutivo, tendo sido feita a análise e leitura de artigos científicos da área, de notícias publicadas pela imprensa oficial e de dados públicos fornecidos pela própria administração pública federal na internet. Num primeiro momento do artigo são apresentadas de modo dogmático as mudanças trazidas por essa lei e em que isso alterou o regime anterior de contratação pública, instituindo essa nova modalidade de regime emergencial. Em seguida são trazidos alguns exemplos de esforços que a administração pública federal fez, até mesmo em conjunto com a sociedade civil organizada, no intuito de garantir a transparência das contratações emergenciais. Afinal, o aspecto emergencial de contratação, ao torná-la mais fácil, também aumenta o risco de desvio de recursos, de modo que a necessidade de transparência, que já faz parte do regime democrático, acaba sendo acentuada em razão dessa própria potencialidade de risco. Tanto é assim que o artigo traz exemplos e faz comentários de de ferramentas tecnológicas que foram implementadas pela administração pública e os meios utilizados para a propagação dessa cultura de transparência. Além de, é claro, destacar alguns esforços dos órgãos de fiscalização, de investigação e de controle destinados ao combate desses desvios de recursos. Tanto que o artigo apresenta várias notícias trazidas pela imprensa oficial, relatando vários ilícitos cometidos no âmbito dessas contratações emergenciais. Então, são operações da Polícia Federal, ações do Tribunal de Contas e por aí vai. Feito esse relato por meio de notícias, são apresentados os resultados, também por meio de notícias, dos trabalhos desenvolvidos por esses órgãos federais de fiscalização, investigação e controle. Isso com base nos dados fornecidos pela administração pública, ou seja, dados oficiais. Então, são apresentados os números dessa atuação. Um destaque que o artigo conseguiu apurar foi que os trabalhos de fiscalização, investigação e controle são muito mais eficientes quando eles conjugam diversos órgãos, como Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, até mesmo a Caixa Econômica Federal, em relação ao auxílio emergencial. Eles têm uma atuação conjunta e focada, e além disso, eles implementam ferramentas de tecnologia de ponta, inclusive de inteligência artificial, para conseguir desenhar padrões e cenários de ilicitudes, de modo que a atuação e o combate a esses ilícitos seja pontual e eficaz. Então,
o trabalho ele encerra concluindo que a pandemia catalisou esse avanço da integração dos órgãos de investigação e de controle e esse avanço tecnológico no combate a ilícitos relacionados a contratações públicas. Ou seja, havia um cenário que caminhava para isso, para atuação em controle, para atuação com base em ferramentas tecnológicas e cooperação entre os órgãos. E a pandemia acabou catalisando isso porque o regime de contratação emergencial trouxe uma necessidade que até então não existia. Então, a conclusão do trabalho é justamente essa, que houve essa catalisação da transparência nas contratações públicas e que o avanço tecnológico no tratamento de dados públicos tem tornado as medidas anticorrupção mais eficazes e mais eficientes, com bons prognósticos para o futuro. Bom, espero que vocês se interessem por ler o artigo. Fica o convite e muito obrigado pela atenção. Até mais.